Olá, pessoal. Eu sou Miguel do Rosário, editor do Cafezinho. Hoje é sexta-feira, 30 de setembro. As eleições ocorrem no domingo, dia 2 de outubro. E eu quero analisar aqui o debate na Globo, o último debate presidencial que aconteceu à noite, ontem à noite, né? Varou madrugada, terminou 2h40 da manhã. Primeiro, uma crítica ao horário. É completamente bizarro que um debate dessa importância aconteça a essa hora, né? É evidente que, em função dessa importância, inclusive pela audiência, se começasse 8 horas da noite, a audiência seria muito maior, seria positivo para a Globo teria lucro. Então, é uma escolha da Globo que reflete o caráter antidemocrático da Globo. Então vamos, agora não adianta mais nada, né? Agora é só esperar que daqui a 4 anos haja uma maior consciência em relação a isso. Mas vamos lá, vamos analisar o debate. Bem, eu acho que o ex-presidente Lula, ele jantou. Eu não posso falar jantou mais cedo porque foi tarde, né? Foi muito tarde, ele jantou tarde, mas foi um jantar espetacular, foi uma performance antológica do Lula. E eu li muito sobre o debate, li reportagens com pesquisas qualitativas, li análises. Eu passei a manhã, a tarde toda lendo sobre isso. Ontem à noite também a gente fez uma live no canal da Fórum. E, enfim, eu estou bem informado sobre a repercussão desse debate, mas eu acho que muita gente se engana. Eu tenho uma análise mais original, né? Mais pessoal, mais original. Para mim, o resultado desse debate vai ser visto nas urnas. As urnas vão confirmar se eu estou certo ou não, se o Lula foi bem ou não, né? As urnas. Agora, e a pesquisa de amanhã também, Datafolha, mas sobretudo as urnas agora, a gente está muito em cima da eleição. Eu acho que o Lula foi muito bem, muito bem. Vamos lá, vamos começar. O primeiro bloco, inclusive ele deu sorte, porque o primeiro bloco é o mais assistido, porque é mais cedo, né? Então, o primeiro bloco era o mais importante. E ele deu sorte, porque o Ciro foi sorteado para abrir o debate, o Ciro escolheu o presidente Lula e escolheu já chegar fazendo uma crítica dura ao Lula, que conseguiu responder muito bem. Enquadrou o Ciro Gomes de uma maneira espetacular. O Ciro, ele ficou vendo estrelas, ele ficou meio tonto até o final do debate, tamanha enquadrada que ele tomou do Lula no primeiro bloco. Foi uma coisa assim espetacular. O Ciro perguntou sobre concentração de renda, mas distorceu os dados. O Lula falou, né, não houve concentração de renda, os pobres ganharam mais do que os ricos. E você participou do governo, né? Ele conseguiu ainda criar essa ponte. Enfim, o Bolsonaro perdeu completamente o controle. O primeiro bloco ele tentou atacar o Lula, acabou oferecendo palco para o Lula. Ele ofereceu um grande palco. O Lula conseguiu vários direitos de resposta, respondeu muito bem. Ou seja, o Bolsonaro ajudou o Lula a responder. O Bolsonaro ficou gritando, ele parecia um bolsomínio. O Bolsonaro parecia um bolsomínio ex-presidiário. O Lula, se quisesse, poderia responder ao Bolsonaro: você é presidiário também, você é ex-presidiário, você ficou preso no quartel porque você foi descobrindo que você queria explodir uma bomba no quartel. Você é terrorista e ex-presidiário. O Bolsonaro é ex-presidiário também. E ele nunca foi perdoado. Ou seja, nunca foi, não foi um crime falso, não foi uma enganação, como foi com o Lula, foi um crime verdadeiro. Descobriram papéis, ele tinha um plano de explodir o quartel, de explodir a bomba no quartel. Mas eu acho que vão guardar isso para o segundo turno, se houver, né? Mas pela data da carruagem, talvez não haja segundo turno. Por esse debate aí, eu acho que o Lula ganhou voto. Ganhou voto. Eu tenho visto análises aí, não, o Lula não ganhou voto, ficou no 0-0.
Todo mundo concordou, foi unânime que o primeiro bloco foi muito bom para o Lula. Os minutos, o direito de resposta que ele ganhou, ele usou muito bem e ele enquadrou o Ciro muito bem. Todo mundo concorda com isso. Sobre o episódio com o padre Kelman, que havia uma polêmica, não, o Lula caiu numa armadilha, pisou numa casca de banana, ele não deveria ter se engalfinhado lá com o padre Kelman. Eu acho que aquilo também foi muito bom para o Lula. Ele enquadrou o padre Kelman. Todo mundo queria dizer umas verdades para o padre Kelman, só a Soraya e o Lula fizeram isso. Se o Lula não tivesse enquadrado o padre Kelman, ia ser benéfico para a Soraya. A Soraya, que ela seria a única que enquadrou realmente o padre Kelman. O padre Kelman é uma figura asquerosa. Ele causou repulsa ali aos todos os candidatos, causa república no público em geral, não engana ninguém, aquele padre. Não é aquele papinho de cristão, eu sou padre, não engana ninguém. Não engana ninguém. Sobretudo não o público desse debate, que é um público um pouco mais politizado. Então, o embate com o Lula como antagônico de uma figura asquerosa como aquela, foi bom para o Lula. A imagem do Lula, você é um impostor. O que houve ali foi uma tensão. Os apoiadores do Lula ficaram naturalmente preocupados. Porque o que vai acontecer ali, né? Cortaram o microfone, teve uma discussão, mas depois, quando voltou o microfone, o Lula conseguiu enquadrar e o padre Kelmo saiu queimado. E isso aí foi particularmente importante porque o padre Kelmo ficou muito associado ao Bolsonaro. Então todo esse aspecto negativo do padre Kelmo, aspecto negativo do padre Kelmo foi colado no Bolsonaro. E a dobradinha padre Kelmo e Bolsonaro ficou muito ridícula. Também queimou o Bolsonaro ficar associado a uma figura tão baixa como aquela. Queima, inclusive, a cartada cristã. Porque a cartada cristã, na boca do padre Kelmo, assume um ar caricatural, um ar falso. Então queima essa cartada do o Bolsonaro é o candidato dos cristãos, queima. E o Lula conseguiu encaixar bem com o padre Kelmo a questão da sua religião. Eu sou católico, eu sou casado na igreja, eu sou crismado, eu sou batizado. Foi ótimo. A Simone Tebet foi bem, mas não a ponto de ganhar muito voto. Ela pode ganhar um pontinho ali, ultrapassar o Ciro Gomes, o que é provável, uma coisa que já estava sendo construída. Ela tira um votinho mais do Bolsonaro, um voto de alguém que não quer votar no Lula e estava pensando talvez em votar no Ciro e vai votar na Simone Tebet para se sentir melhor. Não sabe que ela não vai ganhar, mas só para se sentir melhor e cumprir tabela. E ela se cacifou para participar do governo Lula, porque ela foi educada com Lula, conversaram sobre meio ambiente, foi um momento propositivo do debate, interessante. Inclusive, a Simone Tebet, ela ajudou muito o Lula no primeiro bloco. Quando o Bolsonaro vem com aquela historinha de Celso Daniel, ela acaba com o Bolsonaro. Ela destrói o Bolsonaro. Você é um covarde, você tinha que perguntar para o Lula isso aí. O que eu tenho a ver com isso? Respeito muito minha vice, porque a vice dela, Mara Gabrilli, que tem essa historinha também de Celso Daniel, né? Que a família dela estava envolvida com a máfia de ônibus. Mas ela responde, não, confio muito na minha vice, ela não vai comprar briga com a própria vice, mas essa história não tem nada a ver comigo. Você pergunta pro Lula, e você é um covarde, né? Em vez de encarar o Lula, tá jogando essa batata quente para cima de mim aí. Não, vamos falar de fome, que você fala que não existe. Acabou com o Bolsonaro. A Simone Tebet, no primeiro bloco, desmontou o Bolsonaro, ficou com pecha. Ele queimou a cartada do Celso Daniel, ficou com pecha de covarde, e ainda ficou com pecha de quem quer desviar de assuntos graves de economia para ficar de politicagem. Foi péssimo aquele bloco ali do Bolsonaro com a Simone Tebet, em que a Simone Tebet destrói o Bolsonaro, o primeiro bloco já, foi muito importante. Então, na realidade, o Lula ganha esse debate já no primeiro bloco, primeiro enquadrando o Ciro Gomes de maneira
espetacular. Segundo, quando a Simone Tebet enquadra o Bolsonaro. E aí vem aquela sucessão de direitos de resposta que o Lula ganha aquilo também. O Lula ganha. As respostas dele são mais enfáticas. E o Lula também demonstrou uma coisa que muita gente tinha ficado preocupado com o debate na Band, que ele não contra-atacou o Bolsonaro, é que dessa vez o Lula mostrou que ele ainda sabe atacar. Ele sabe ir pra porrada, né? Foi muito bom, bateu no Bolsonaro, o Bolsonaro ficou nervoso. Né? Bateu muito bem no Bolsonaro. E agora, quanto ao Ciro Gomes. O Ciro Gomes, para mim, foi o principal perdedor desse debate. Eu vejo o pessoal analisando, não, teve até a Quest, o Ciro Gomes foi o melhor, tive mais menção positiva. Cara, turma boa no Twitter lá, o Ciro foi muito bom. Mas todo mundo, qualquer um que tenha visto o debate e analise com honestidade, com franqueza, vê que o Ciro foi o pior ali, né? Foi o pior. Claramente eu desconto o Padre Kelma, que nem vale, para mim, não vale, é só uma piada. Também, e o Bolsonaro falou pelo menos pro cercadinho dele, agradou o cercadinho dele, imagino. E aquele cara do Novo lá também nem conto. E ele também não foi tão mal. Mas é café com leite. O Ciro Gomes foi o pior, foi o maior perdedor. Ele começa a primeira participação dele toma enquadrada do Lula, né? A segunda participação dele faz dobradinha com o cara lá do Novo. Chama o cara de professor, né? Puxa o saco. E em vez de atacar naquele momento com o cara do Novo, ela para fazer o embate contra as ideias neoliberais que aquele cara do Novo representa, né? Não. Em vez de fazer isso, ele vai atacar o Lula. Vai atacar o governo Lula e fazer dobradinha com o cara do Novo sobre o governo Lula. Aquele cara do Novo que era parça, que é parça do Bolsonaro, como ficou demonstrado nesse debate. Muito ruim o Ciro nessa parte. Em todo o debate o Ciro foi muito ruim. A terceira participação do Ciro é com o Padre Kelma, e o Ciro simplesmente gagueja, perde completamente. O Ciro perde do Padre Kelma. É inacreditável, ele não consegue enquadrar o Padre Kelma, gagueja, quer falar sobre número, não 24, 44, 48, não consegui entender o que ele queria dizer ali, ele queria fazer uma comparação. Eu entendi o sentido, ele queria dizer que na Colômbia tem mais estudante universitário, né, no total de jovens, do que no Brasil. Só que ele, em vez de falar de forma simples, ele quer dar número, ele fica querendo dar número decorado. Para que isso? Fala, a Colômbia tem mais universidade que o Brasil, pronto. O Ciro ele tem um vício para falar de forma que ninguém quer entender, até o ponto que nem ele mais consegue entender. Ele errou 3 vezes o número, foi muito feio aquilo, porque a grande qualidade do Ciro é ser o preparado intelectualmente, aquele cara que fala bem. Aí chega num debate com o Padre Kelma, ele não consegue falar, erra 3 vezes o número. Vergonha total, vergonha. Ficou nervoso o tempo inteiro. E já na outra participação com o Lula, que o Lula chama o Ciro para falar de cultura. Aliás, no primeiro bloco, o Ciro ainda faz uma outra atrapalhada. Quer dizer, atrapalhada não, tiro do pé, que é associar Gedel e Caetano. Pra que ele vai fazer isso? O que Caetano tem a ver? O Caetano apoia o Lula. E o Gedel tá na chave. O Gedel apoia o candidato do PT na Bahia. Ele é o presidente do PMDB da Bahia, ou sei lá, um líder do PMDB do MDB na Bahia. O que o Lula tem a ver com isso? Pra que vai associar Caetano Veloso e Gedel Vieira Lima? Baixaria. Pra que fazer isso, meu Deus? Pra quê? O Ciro é burro. Porque ao fazer isso, toda a classe artística se reuniu para atacar o Ciro. O Ciro, que baixaria é essa? Mais voto perdido. Né? Mais voto perdido para o Ciro. Né? Mais isolamento, mais ele se isola da classe artística, que ele tinha uma entrada enorme na classe artística, ele tinha muito voto da classe artística.
né? Ele conheceu muitos artistas, ele foi casado com a Patrícia Pilar há muito tempo, ele conhecia, se isolou, e não só apenas se isolou, não só perdeu o voto, como perdeu mais o respeito ainda. A Paula Lavigne postou contra o Ciro, fora Gomes, ontem à noite. A Daniela Mercury se manifestou também, absurdo o Ciro. E aí, na outra participação, quando o Lula chama o Ciro, né, o que é um gesto de coragem do Lula, Ciro, né, o Ciro ataca o Lula, vem atacando o Lula há anos, diariamente, só fala em Lula, e o Lula chama o Ciro, vamos falar de política cultural. E aí o Ciro comete vários erros também. Primeiro, tentar surfar nessa mentira de que regulação da mídia é uma coisa autoritária. Não, você defende regulação da mídia, mas essa coisa autoritária aí, não tem nada de autoritário, Ciro. Isso é a Globo que fala isso. Tem regulação da mídia nos Estados Unidos, tem regulação da mídia em toda a Europa. Tem nada de autoritário em regulação da mídia. Isso é papinho, né? E outra coisa, nesse mesmo bloco, o Ciro fica tentando... ele não consegue esconder isso, né? Muita gente não percebe, mas eu percebi, porque não é a primeira vez que ele faz isso. Um papo meio vingativo contra os artistas do eixo Rio-São Paulo que apoiam o Lula. Não, porque os poderosos que o apoiam, né, da classe artística, vivem de dinheiro da Lei Rouanet. Falou que nem um bolsominion. Né? Essa é a verdade. Querendo usando um debate na Globo para fazer uma vingança contra os artistas, alimentando essa cultura do ódio contra a classe artística, que é uma cultura da extrema-direita, dos bolsominions. Então, o Ciro foi o grande perdedor desse debate, foi uma vergonha completa. Ele saiu arrasado. Acho que ele sabe disso. Tanto que ele ficou nervoso. Logo no início, inclusive, quando ele toma aquela enquadrada do Lula, o próprio Lula percebe e fala: ô, Ciro, acho que você está nervoso. Né? O próprio Lula percebe. Enfim, a Simone Tebet foi bem, não vale nem a pena falar muito dela, ela pode ganhar alguns pontos. A Soraya, ela não consegue desenvolver muito, apesar de encaixar umas frases de efeito interessantes. E o Bolsonaro, ele vai muito mal, o Bolsonaro. O Bolsonaro não consegue furar bolha, não consegue expandir, passa uma imagem de agressivo. Teve um trecho lá com a Simone Tebet que ele fala homem, acho que foi relação com o coração, homem. Para mim, o Bolsonaro está precisando do voto feminino. Mais uma vez foi agressivo com mulheres e foi machista, na minha opinião. Né? Foi machista ele, a maneira dele se referir aqui um homem para lidar com o Congresso e também com eu dei dinheiro para as mulheres. E quando ele fala, por exemplo, do auxílio de R$600, ele fala de uma maneira ofensiva aos mais pobres. Eu dei R$600. Fala de uma maneira meio agressiva, como se quisesse humilhar os mais pobres. Não é uma maneira assim que, não, a gente lutou para conseguir um recurso para os mais pobres. Mas é ofensivo que o Bolsonaro não percebe isso. Mas esse dinheiro que o governo dá aos mais pobres não é um favor do governo, não é um favor do Bolsonaro. Esse dinheiro pertence aos mais pobres, porque é o dinheiro público, é o dinheiro do orçamento público, e os mais pobres são os que pagam mais impostos. Os mais pobres, eles são das famílias que construíram esse Brasil, por gerações e gerações construíram o país. Então, quando o governo dá R$600 aos mais pobres, não é um favor. É um dinheiro que pertence a eles, que o governo está devolvendo, de alguma maneira, de gerações e gerações de pagadores de impostos, de trabalho. Né? E isso aí que o Bolsonaro não percebe. Então, quando ele fala dessa maneira, eu dei R$600, ele ofende. Por isso que aconteceu esse paradoxo, que o governo começou a distribuir R$600, o voto dele entre os recebedores de auxílio federal começou a cair. É isso.